E o presidente do Zenit resolveu falar sobre a negociação de Claudinho com o Flamengo. E a notícia não é boa pro torcedor rubro-negro. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e fala também do Corinthians. Mário Balotelli está bastante chateado com os dirigentes alvinegros. Preciso te contar sobre o Grêmio, que anunciou duas contratações, uma delas surpreendente. Já Souza foi anunciado como novo reforço do Vasco. Detalhes legais para contar para vocês. Bora falar ainda sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A Espanha é a mais nova campeã da Euro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Junte-se a quase 1.400.000 pessoas, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a seleção espanhola, que é campeã da Euro. Vitória por 2-1 diante da Inglaterra na tarde desse domingo, partida disputada na Alemanha. Campanha da Espanha perfeita, com 7 jogos e 7 vitórias. A única vez que a gente tinha assistido a uma seleção na Euro campeã havia sido com a França em 1984, na oportunidade com apenas 5 vitórias, eram menos jogos. A Espanha venceu de cabo a rabo essa competição, foi de longe a seleção que mais jogou, embora tenha tido dificuldade para vencer a Inglaterra. A Espanha foi melhor do que a Inglaterra, abre o placar no comecinho do segundo tempo com o Iñaki Williams, se aproveitando de passe do Yamal Lamine. O empate acontece com o Palmer. Já na reta final da partida, o Palmer havia acabado de entrar e acertou um bonito chute da entrada da área aos 87, ou seja, a 3 minutos do fim do tempo regulamentar. O Cucurella cruzou da esquerda, o Oyarzabal se antecipou à zaga e tocou para fazer o 2-1. Só antes de mudar de assunto, lembrar que o Dani Olmo, que fez grande campeonato, conseguiu, entre aspas, marcar um golaço a favor da Espanha ao cabecear a bola quase dentro da linha do gol da Espanha. Seria o gol do empate da Inglaterra já nos acréscimos, a vitória por 2-1 consolidada e tornando a Espanha a maior campeã da Euro. São 4 taças, ninguém havia vencido tantas vezes essa competição. Já a Inglaterra colecionou mais um vice, segundo vice consecutivo, e aquela fama de pé frio do Harry Kane o acompanha de forma indiscutível. Bora falar agora sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desse domingo, o Grêmio venceu o Operário por 3-1, garantiu a última vaga que faltava. Na próxima terça-feira, a gente tem o sorteio da definição das oitavas em diante. Importante contar que para essa fase vai mudar a forma de disputa. Vocês vão lembrar que no sorteio da fase anterior, os clubes foram divididos em 2 potes. Dessa vez não há potes. Os 16 times que seguem participando do torneio vão para o mesmo pote, e aí você tira um adversário e outro. Os 16 times garantidos nas oitavas são Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Goiás, Grêmio, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco da Gama. Duelos bem interessantes podem pintar a partir daí, com poucas opções para times que você deve torcer. Por exemplo, um CRB, que está jogando a segunda divisão, Goiás, outro time que faz a segunda divisão. Talvez sejam, na teoria, os adversários menos complicados. Você tem preferência? Use o espaço para comentário e já diga para quem você vai torcer que o seu time enfrente. O meu, vocês sabem, torço para a Portuguesa, não participa da Copa do Brasil. Quem sabe vencendo a Copa Paulista a gente garante vaga na próxima temporada. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou seu segundo reforço para a janela da metade do ano. Trata-se de Souza, volante, que volta ao clube 14 anos depois. Jogador indicado pelo Felipe Coutinho e com um anúncio bem legal. O Vasco gravou um vídeo em que o filho do Souza, o Nicolas, de 11 anos, anuncia o retorno do pai. A família inteira do Souza é extremamente vascaína. Esse atleta só não voltou para o Vasco antes por conta da dificuldade e da vontade do Vasco. O Souza queria muito ter se acertado com o Cruz Maltino na janela do início do ano, não rolou, ele acabou se mudando para o Istambul Başakşehir. Agora tudo acertado, o contrato até dezembro de 2025, ele vai ter direito a um salário de R$150 mil por mês. E o Souza disse o seguinte, abre aspas, quando o sentimento de amor e saudade falam mais alto, o sonho traz o caminho que leva de volta para o lugar em que tudo começou. Souza está de volta ao Vasco da Gama, fecha aspas. Só para resgatar em relação ao Souza, sobe ao time principal em 2008 e é vendido em 2010
para o Porto de Portugal. Quero falar agora sobre o Grêmio, que anunciou 2 reforços. Trata-se de Miguel Monsalve, meio atacante colombiano de 20 anos de idade, e a surpresa, Alexander Aravena, atacante chileno de 21 anos de idade. Ambos vão assinar contratos assim que passarem por exames médicos, vínculos até 2028. O Monsalve chega para a função do Cristaldo, meio atacante que vestia a camisa 10 no seu time, o Independiente Medellín, já foi inclusive convocado para a seleção do seu país, enorme potencial, muita qualidade, daquela característica do meia, do camisa 10, que anda tão em falta no futebol brasileiro. Já o Aravena, comprado por 4 milhões de euros, junto à Universidade Católica, investimento pesado, ponta esquerda, de boa qualidade, excelente drible e também enorme potencial futuro. Jogador que chegou a disputar partidas das eliminatórias para a Copa pela seleção chilena. Próximo reforço deve ser Matias Arezzo, centroavante uruguaio que pertence ao Granada, andou recentemente atuando emprestado pelo Peñarol. Quando conseguiu bons números, o Grêmio precisa desesperadamente de resultados no Campeonato Brasileiro para tentar fugir da zona do rebaixamento. Tricolor que na manhã desse domingo venceu o Operário por 3-1 e assegurou vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Flamengo. Eu venho alertando para vocês desde sexta-feira que as tratativas entre Flamengo e Zenit por Claudinho não estavam fechadas. Vários dos setoristas do Fla cravando que o negócio estava sacramentado, que era questão de tempo, que já havia até publicidade feita para o anúncio da saída no Zenit e a chegada no Flamengo. O staff de jogador era quem dizia o contrário. Nicola, não está fechado, Nicola, não crava, Nicola, ainda falta. Pois bem, nesse domingo, dia seguinte ao título da Supercopa da Rússia, o Zenit bateu o Krasnodar por 4-2, o presidente do clube, o Alexander Medvedev, falou sobre a possibilidade de o Claudinho ser vendido e afirmou, abre aspas, o Claudinho não vai a lugar algum, ninguém vai sair do clube, não houve propostas dignas de consideração, fecha aspas. A oferta do Flamengo de 15 milhões de euros foi avaliada como muito ruim pelo Zenit, que passa um recado claro de que só vai negociá-lo pelas cifras que considera justas, ou seja, algo na casa dos 20 milhões de euros. O Flamengo vai precisar melhorar consideravelmente essa oferta. É importante contar que o Claudinho joga a favor do Flamengo, faz pressão para que o Zenit o venda, mas o time russo, que tem enorme capacidade financeira, não precisa se desfazer do jogador se não chegar à proposta que ele imagina. E aí, pressão em cima dos dirigentes rubro-negros. Vale a lembrança de que quase todos os times já se reforçaram nessa janela de transferências, enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel batem cabeça. O Spindel chegou a viajar para o exterior em busca de reforços. O Marcos Braz chegou a vender a ilusão para o torcedor flamenguista de que até Lucas Paquetá poderia ser contratado, uma grande cortina de fumaça, nenhuma chance de o Paquetá chegar ao Flamengo. Pois bem, até a negociação pelo Marcos Antônio nesse momento está falhada. Marcos Antônio quer jogar no Flamengo, assim como o Claudinho, só que o rubro-negro só pretende contratar o Marcos Antônio por empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Nos últimos dias, um clube europeu fez proposta para comprar o Marcos Antônio. A Lazio desistiu do acordo com o Flamengo e só vai vender o Marcos Antônio se o rubro-negro decidir comprá-lo. Sobre o Claudinho, as tratativas seguem. Não dá para descartar que ele vai jogar no Fla, mas não está fechado como muita gente imaginava. E você, o que pensa sobre o trabalho de Marcos Braz e companhia? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Mário Balotelli. Não convide Balotelli para o mesmo jantar em que esteja Augusto Melo. Atacante italiano de 33 anos de idade, perto de completar 34, está bem chateado com a postura do presidente alvinegro. Tudo porque o Corinthians, há alguns dias, deu a sua palavra de que fecharia a contratação do atleta se o negócio fosse pelos seguintes valores: R$1,5 milhão por mês de salário, R$500 mil por mês de luvas, ou seja, um pacote de R$2 milhões mensais, contrato de 2 anos. O Balotelli aceitou, o Corinthians concordou, faltava apenas que o Corinthians levasse essa história adiante, submetesse o atleta a exames médicos e a assinatura do contrato. Mas o Augusto Melo, bem ao seu estilo, foi postergando essa decisão, foi ouvindo pessoas, conversando com conselheiros vitalícios, avaliando a posição e as palavras de torcedores nas redes sociais e, mais importante de tudo, conversando com o novo técnico Ramon Dias, que tem outras prioridades para o elenco alvinegro. Diante desse cenário,
o Corinthians meio que desistiu da contratação do Balotelli e deixou o jogador bastante irritado. O Balotelli havia afirmado para pessoas próximas que estava convencido de que viria ao Brasil, faria sucesso e voltaria a ser convocado pela seleção italiana. Tenho certeza que essa desfecho, essa situação de o Balotelli não vir vai causar ainda mais pressão no Augusto, até porque grande parte dos torcedores alvinegros eram extremamente favoráveis a esse negócio, por entenderem que o Balotelli tem muito mais potencial do que Yuri Alberto e Pedro Raul, os dois centroavantes à disposição do treinador argentino. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra logo mais. Tem live aberta para mim, tem live aberta para todos e também exclusiva com os membros do canal. Tchau!